Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, a nossa lição de número 2. E o nosso tema é o propósito dos milagres do ministério de Jesus. Irmãos, nós vamos ver que Jesus não fazia milagre assim por acaso. Tudo existia um propósito, o quê? Para que a glória de Deus pudesse ser manifesta no meio do povo. Nessa lição, irmãos, no nosso texto do dia que está em João 20, 31, diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, esses do quê? Estes sinais, aquilo que Jesus fazia era apenas uma forma de o pessoal ver que realmente ele é o Filho de Deus, porque ninguém jamais tinha feito tantos milagres, já tinha manifesto tanta glória de Deus como os milagres de Jesus. E a nossa síntese diz assim: os milagres realizados por Jesus manifestavam a chegada do reino de Deus. Então, o que ele estava dizendo ali? Que os milagres que ele, o Senhor Jesus, fez naquele momento ali no meio do povo, estava o quê? Dizendo da volta do Senhor, ou seja, para que a glória de Deus pudesse ser manifesta, para que eles pudessem crer que os profetas profetizaram, que todo o Antigo Testamento estava dizendo acerca do Senhor Jesus. Então, aquilo foi uma forma de manifestar para que realmente eles vissem realmente que Jesus era o Cristo. Mas mesmo assim, irmãos, infelizmente, muitos deles não creram. E ao invés de escolher Jesus, escolheram Barrabás. O nosso texto bíblico, que está em Lucas 4, do 14 ao 24, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas ruas, nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Essa passagem é muito interessante, porque estudiosos dizem, vai dizer aqui embaixo, que estudiosos dizem que quando se dava o pergaminho ou o livro, vamos dizer assim, colocar o livro para ficar mais fácil do nosso entendimento, era uma forma aleatória que eles tinham de leitura. Então ali, quando Jesus ele lê acerca do que está escrito, ó, e apregou a liberdade aos cativos, continuando a leitura, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me curar os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eles viram que Jesus leu a passagem de Isaías, eles ouviram que Jesus leu a passagem de Isaías, porém eles não creram. Então aqui, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Diziam: Não é este o filho de José? Então começaram a ficar, vamos dizer assim, em dúvida. Mas espera aí, ele não é filho de José? Nós conhecemos o seu pai e os seus irmãos. O José é carpinteiro, ele não é filho de José. Então começaram a duvidar da glória do Senhor Jesus. E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então Jesus faz um auxílio ali depois para o povo ali. Mas é interessante porque quando ele lê essa passagem, na verdade era para o povo crer nele e não duvidar. E o que aconteceu foi que eles duvidaram. A nossa introdução. Sem dúvida alguma, os milagres realizados por Jesus visavam socorrer as pessoas. Com o seu poder, o mestre usava de extrema sensibilidade e então toda a dor e todo o sofrimento cessavam. Mas será que além de socorrer aos que sofriam, havia mais algum propósito na realização dos milagres? Tal pergunta só pode ser respondida se entendermos a missão do Senhor Jesus Cristo, pois todas as ações do mestre convergiam para o propósito final de sua missão. Nada que ele fazia era sem objetivo ou esmo. Na verdade, como o próprio povo reconhecia, Jesus fazia bem todas as coisas, inclusive quando curava os surdos e mudos. Apesar disso, seu ministério não se deu sem oposições e enfrentamentos, pois os fariseus chegaram a acusá-lo de operar sinais, não pelo Espírito de Deus, mas por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então nós vamos ver aqui que nessa lição, apesar de Jesus ter feito tantos milagres, tantas maravilhas Jesus fez, porque ele é Deus, irmãos, então ele fez tudo isso. Mesmo assim, o povo não creu nele. Os fariseus, ao invés de ele ter um reconhecimento, não, começou a haver perseguição. Por quê? Porque esses homens que, vamos dizer assim, era uma espécie de, não vou dizer concorrente, mas eu acho que pode ser
um concorrente de Jesus. Jesus não estava concorrendo com ninguém, mas eles queriam concorrer. Eles começaram a falar isso, acerca de duvidar da divindade do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, hoje as pessoas duvidam acerca da divindade de Jesus. É claro que nós temos que crer no Senhor Jesus pela sua palavra. Os milagres são manifestos em nosso meio, nós cremos nos milagres do Senhor, nós cremos no poder de Deus, porém nós temos que crer na sua palavra. Mas aqui, apesar de Jesus estar fazendo tantas maravilhas, e o objetivo de Jesus em fazer os milagres era que o povo pudesse crer que ele era o Senhor, que ele era o prometido por Deus desde o Antigo Testamento, mas mesmo assim o povo não creu. A expectativa judaica, o chamado de Abraão e o povo da promessa. Chamado por Deus, Abraão peregrinou sobre a promessa de que a partir dele seria formada uma grande nação. E realmente foi. A nação judaica era uma das nações mais antigas do mundo. Muitas nações, muitas civilizações foram extintas. Porém, a civilização judaica, a civilização hebreia, ela nunca foi extinta. Já diversas vezes tentaram extinguir os judeus ou os hebreus e nunca conseguiram. Tal tempo era necessário, pois sendo justos, Deus guardava que a medida da justiça dos amorreus se completasse, para só então desapropriá-los e dar terra à descendência de Abraão. Então Deus ali, ele desapropriou algumas terras para que o povo pudesse habitá-las. Quando o povo, meus irmãos, só fazendo uma reflexão, quando o povo volta, quando o povo vai para o Egito, quando tem a fome, José leva o povo para o Egito, 73 pessoas, se eu não me engano, e depois o povo se torna um grande povo. Dizem que não era apenas os judeus que saíram do Egito, outros povos, juntamente com os judeus, saíram, mas todos se tornaram hebreus, né? Vamos dizer assim, se tornaram hebreus, pelo menos a Bíblia não distingue, né? Mas fato é que muitos que saíram do Egito não eram apenas de hebreus, mas também haviam outros povos. Enfim, quando eles voltam para a Canaã, eles estavam voltando para a sua terra que 400 anos antes, seu nome mais ou menos, alguns falam 200, mas o certo é que aproximadamente 400 anos foi de Abraão, Isaac e Jacó, aquela terra era deles. Então eles estavam voltando para a terra deles, terra que outros povos estavam habitando, porque aqui foi desapropriada. Abraão comprou muito daquelas terras, então nós vemos que quando eles vão para Canaã, muitas daquelas terras ali eram deles. Aquelas terras, segundo os estudiosos, eram deles. O propósito de Israel. Quando o tempo de Deus completou-se, o Senhor chamou a Moisés e o enviou ao Egito para que libertasse o povo. Então, o propósito de Israel era que pudesse ser uma referência acerca de povo escolhido por Deus. Eles deveriam exportar o Deus de Israel, deveriam exportar o seu Deus. Exportar no sentido de pregar, de eles serem uma grande nação, e o povo vê que verdadeiramente eles eram filhos de Deus, que eles eram o Deus que o povo hebreu servia, era o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Por quê? A ideia não era para que Israel dominasse os outros povos, mas que exercesse um papel sacerdotal em relação às demais nações, ou seja, um papel de interceder pelos outros povos, um papel de referência para que os outros povos pudessem verdadeiramente que Deus era na vida de Israel. O fracasso de Israel em representar Deus e a expectativa judaica. Irmãos, eles falharam na cerca. Eu não vou dizer quem somos nós para julgar, mas tudo indica que a Bíblia ela é bem clara, que eles sempre se envolviam com outros deuses. Deus tirou eles do Egito, na peregrinação do deserto, antes de atravessar o Mar Vermelho, reclamaram. Depois que atravessou, faltou água, reclamaram. Depois queriam comer carne. E cada vez que acontecia qualquer coisa, eles reclamavam. Depois veio a época dos juízes. Depois a época dos reis. E Deus queria ser o rei deles, mas eles pediram para Deus um rei. E nós entramos na época dos reis. Então eles foram de fracasso a fracasso, quando do reino do norte e o reino do sul se dividiram. Reino do norte foi levado cativo pela Síria, reino do sul levado cativo pela Babilônia. Então eles sempre, ao invés de eles serem uma referência, não dominar, mas exercer aqui, como foi bem dito aqui, um tópico antes, a questão sacerdotal, eles foram dominados. E aí foi o fracasso. Por quê? Como é sabido, infelizmente Israel fracassou em seu papel sacerdotal e rejeitou o conhecimento de Deus, porque eles sempre estavam murmurando, estavam adotando outros deuses, e ao invés de ficar firme nos Deus de Israel. E aqui, o Messias descendente de Davi, que mudaria tal quadro nos dias do Novo Testamento, tal ideia era ainda muito forte, e o motivo do questionamento até mesmo por parte dos discípulos, até o questionamento até por parte, será que ele é mesmo o rei de Israel? Será que ele vai
fazer com que venha realmente vir o reino outra vez, eles achavam que o reino Israel seria o povo dominante outra vez. Mas na verdade o Senhor Jesus veio para que o povo se libertasse das amarras do pecado. É claro, na época da Babilônia eles foram curados acerca da idolatria. Então a partir dali nunca mais o povo adorou a outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Mas chegou na época de Jesus. Jesus, ele fez tudo o que ele fez, maravilhas e glórias foram manifestas, só que o povo mesmo assim não crê em Jesus. Até hoje o judeu não crê em Jesus. A vida do reino de Deus, tópico 2, o rei que não nasceu no palácio. Irmãos, nós sabemos que Jesus não veio da realeza no sentido de nascer em berço esplêndido. Naquele momento não existia príncipe judeu, não existia príncipe hebreu, porque naquele momento eram os judeus, a nação era conhecida como uma nação judaica, não existia. Quem dominava eram os romanos. Mas Jesus ele tem uma linhagem davídica, uma linhagem real, se assim nós podemos dizer. Então Jesus ele é o descendente direto de Davi. Então ele tem o direito ao trono. Mas aqui nós vemos que Jesus ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar humilde, onde não havia estalagem para os seus pais, e ele nasceu num lugar humilde. Mas mesmo assim, ele não pode ser diminuída a glória do Senhor Jesus manifesta no meio do povo. E nem pelo fato de ele ser filho do carpinteiro, pode diminuir a sua graça, a sua presença no meio de nós. O tópico 2, João Batista anuncia a proximidade do reino de Deus. Levantado por Deus para preparar o caminho para o Salvador, João Batista começa a pregar no deserto da Judéia. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, nós conhecemos a história de João Batista. João Batista foi anunciado lá em Malaquias, você vai ver que haverá o precursor do Senhor Jesus. Esse precursor é João Batista. João Batista tem quase a mesma idade do que Jesus. João Batista e Jesus têm quase a mesma idade. Ele é filho de Isabel. Quando Maria foi lá, estava grávida também. E então a diferença é de meses. Mas João Batista morreu antes de Jesus. Jesus morreu com aproximadamente 3 anos e meio. Provavelmente João Batista deve ter morrido ali uns 2 anos antes. Eu calculo mais ou menos uns 2 anos antes. Mas ele anunciou acerca do Senhor Jesus. Ele pregava, o povo ia até lá para o filho pregar nos desertos da Judéia, que não é bem um deserto, não é um deserto como o deserto do Saara, mas é um deserto. Então o povo ia lá e o João Batista, ele anunciava acerca de Jesus, anunciava acerca do reino de Deus. Quando Jesus ele vem para até João Batista, para que João Batista pudesse batizá-lo, Jesus seguiu a risca. Ele diz, olha, como é que eu vou batizar o Senhor? Eu tenho que ser batizado pelo Senhor. Jesus fala, não, vamos cumprir aquilo que tem que ser cumprido. O 3, parte 3, o reino de Deus não é deste mundo. Irmãos, essa é a questão. O despacho de todos os judeus esperarem ansiosamente pelo reino de Deus, ou seja, pela redenção ou libertação de Jerusalém. Infelizmente, o povo esperava um rei que pudesse fazer com que o reino de Davi pudesse ser manifesto outra vez. Eles esperavam o quê? Que pudesse vir o povo, que pudesse acontecer todas essas coisas aí, que o povo pudesse voltar a ser soberano. Isso não aconteceu. Porque o propósito de Jesus era o quê? Era que o povo pudesse reconhecer, vir a se arrepender e que o reino seria um reino espiritual, não um reino terreno. Mas os judeus, infelizmente, não creram. Tópico 3. O ministério de Jesus só pode ser entendido em conexão com o reino de Deus. Os sinais concretos da chegada do reino de Deus. Procurado por 2 discípulos de João Batista e perguntado por esse acerca de se Jesus era o mesmo Messias que havia de vir ou se eles deviam esperar por outro. A resposta do mestre não poderia ser mais clara, pois a Bíblia diz que na mesma hora curou muitos dos enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Então Jesus ali naquele momento fez aqueles milagres não para mostrar, tá vendo? Não, tá vendo? Essa é a glória manifesta através do Filho de Deus. É assim que o Filho de Deus faz. Ele tem compaixão com o semelhante. Então, mostrou, não que João Batista, irmãos, tivesse... Eu creio que João Batista não tinha dúvida acerca do reino de Deus. Pode ser que ele teve tido uma fraqueza, apesar das coisas, das turbulências, das situações que estavam acontecendo ali no momento ali em Jerusalém. Então, João Batista, mas ele mandou os discípulos e aí Jesus faz as maravilhas para que os discípulos pudessem crer. Por quê, meus irmãos? Eu acredito que
João Batista já sabia o que aconteceria com ele. Parte 2. Jesus revela sua missão causando escândalo e ira. O ministério de Jesus era dirigido pelo Espírito e consistia em anunciar o evangelho de que o reino de Deus havia chegado. Então, essa é a questão. Jesus, ele causa escândalo, porque ele diz, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é um reino espiritual. Então, ou seja, as pessoas têm que se arrepender para poder conseguir absorver este reino. Então, meus irmãos, aqui o escândalo. As pessoas achavam que Jesus ia lá, ia destituir Roma, ia colocar ali, ia voltar o reino se expandindo, o povo ia voltar a ficar bem de vida, o povo ia ter condições, mas não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi que Jesus pregou as boas novas. O evangelho é as boas novas. Parte 3. O propósito dos milagres de Jesus. O que fica claro ao se estudar os milagres e sinais realizados pelo Espírito do Senhor Jesus é que seu propósito só pode ser devidamente entendido levando-se em conta a mensagem do reino de Deus, o evangelho e o ministério de ensino que o mestre desenvolveu. Ou seja, o propósito dos milagres de Jesus é este, é que o povo possa ver Cristo Senhor manifesto no meio do povo, manifesto no meio da igreja. E hoje muitos não entendem, acham que Jesus veio para quê? Para que o povo possa ser rico, bem de vida. Não, meus irmãos, o reino de Deus é um reino espiritual, nós temos que saber bem disso. O reino de Deus é um reino espiritual. Por isso Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Jesus pode dar condições? Claro que pode. Só que o reino de Deus não é deste mundo. O propósito dos milagres foi que pudesse ser manifesta a glória de Deus e que o povo pudesse absorver acerca da presença do Senhor. E a nossa conclusão. Além de servir de alívio para a dor e sofrimento das pessoas, os milagres e sinais realizados por Jesus manifestam o reino de Deus. Ocorre, porém, que tal reino nenhuma semelhança tem com os impérios deste mundo, sejam os de antiguidade ou atuais. Isso, porém, faz com que as pessoas se frustrem em suas expectativas e acabem não aceitando a mensagem do reino de Deus. Todavia, os que aceitam desfrutam desde já do privilégio de serem feitos filhos de Deus. Então, o reino de Deus não é deste mundo. As pessoas ficam frustradas porque acham que vão alcançar determinadas posições, não alcançam, porque o reino de Deus não é deste mundo. Nós cremos e sabemos que o reino de Deus é um reino espiritual. Ele prepara para nós a vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.